Olá, meu nome é Renan Pieri e no vídeo de hoje eu vou fazer um comentário sobre as PPPs, Parcerias Público-Privadas no Brasil. As PPPs têm crescido muito, né, em todas as áreas. A gente tem PPP em saúde, com empresas administrando hospitais, construindo e administrando hospitais, a chamada Bata Cinza. A gente tem PPPs em educação saindo, inclusive agora, recentemente acabou de sair o PPP aqui em São Paulo para construção de escolas e também gestão dessa parte da infraestrutura. A gente tem PPPs em diversas áreas que estão bombando no Brasil. Saneamento também, com muitas empresas privadas atuando. O que eu acho desse assunto? Bom, esse é um tema que divide as pessoas por uma questão ideológica. Vai ter gente mais à esquerda achando que o Estado tem que fazer a administração de forma direta, vai ter gente mais à direita achando que se ter o privado é sempre bom. O que eu acho disso? Não tenho uma resposta pronta. Depende. Como tudo na vida, a resposta nem sempre é tão simples ou agradável. Bom, em geral, eu acho que tem muito espaço para a contribuição de empresas privadas para gerir, produzir bens públicos. Isso é uma forma de acelerar investimento, a gente consegue atrair mais capital privado, você acelera investimentos, você gera emprego, coisa que a administração pública teria dificuldade de fazer, porque muitas vezes o custo de captação pode ser mais alto. Também tem uma questão de transparência e accountability. Eu sempre tenho dificuldade de traduzir esse termo do inglês, que é o monitoramento por parte da população. Uma vantagem da PPP é que você tem indicadores do contrato que vão ser monitorados por alguma entidade, né? Às vezes pela própria secretaria que contratou o serviço, ou você tem um órgão, um regulador que pode monitorar também isso. Bom, com os indicadores é possível a gente monitorar a sociedade como um todo, acompanhar o serviço que está sendo prestado e cobrar, né, se o contrato não estiver sendo cumprido, né? Então, acho que esse aumento da transparência também é algo desejável. Agora, o diabo mora nos detalhes. A grande questão é o desenho dos contratos. Quer dizer, como é que a gente constrói um conjunto de indicadores que vão ser fundamentais para a empresa que presta o serviço ser remunerada e que, ao mesmo tempo, garantam, né, a qualidade e a cobertura do serviço prestado. Vamos explicar. A gente pega, por exemplo, o caso da distribuição aqui de energia elétrica no município de São Paulo, né? A gestão da energia elétrica é feita pela Enel. O contrato ele é bem antigo, dos anos 90, e ele não prevê, ou não previa, questões como tempo de religamento, né, da energia após algum evento climático. Também ele não contava, na época, com o número de eventos climáticos extremos que a gente tem hoje em dia. Então, do nada começa a chover em São Paulo, você tem um monte de árvore caindo e já é o suficiente para milhares de famílias ficarem sem energia elétrica. Bom, se a gente pensar num contrato mais atual, ele vai ter que lidar, né, com esse cenário distinto. Então, uma dificuldade que a gente tem é como a gente consegue antever problemas. E aí talvez os contratos devam ser mais conservadores, né? Sempre pecando pelo excesso para garantir o suprimento do serviço e a qualidade também. Um outro problema que eu vejo é que tem muita variável, muito indicador que talvez não traga muita informação, né? Indicadores têm conceitos mais abertos, né? E que você não tem uma métrica específica para medir. Isso não é legal. Legal é você ter a quantidade de indicadores suficiente e necessária, não de mais nem de menos, e que você tenha uma medida exata do que você quer. Acho também que a gente peca ainda em alguns contratos com relação à qualidade do serviço prestado. Por exemplo, um contrato de hospital, né? Você tem que ter tantos atendimentos sendo feitos por mês, né? Ou tantos, no caso do Bata Cinza, né? Tantos equipamentos funcionando, ou algo assim. Então é tudo em termos de quantidade, mas a gente não tem nada em relação à qualidade. Talvez uma pesquisa de satisfação pudesse entrar no indicador. Obviamente tomando 1000 cuidados metodologicamente para não ser contaminado, né, por algum outro problema do momento, mas, enfim, poderia ser uma das variáveis entre muitas, né? No caso de uma PPP na área de educação, aprendizado pode ser um indicador, né? Se os alunos estão aprendendo mais, ou estão aprendendo o que se espera dada aquela estrutura escolar,
a gente já tem dados suficientes, técnicas estatísticas para tentar prever qual seria o aprendizado médio de uma escola com aquelas características e aqueles alunos. Logo, se fez mais do que o previsto, poderia ser bonificada, premiada a empresa. Ou se fez menos, pode ser um alerta ou para rever o desenho do contrato ou até o cancelamento e o não pagamento da empresa. Né? Então, acho que a gente ainda tem dificuldade de aprimorar os indicadores no que diz respeito à qualidade dos serviços. Em alguns casos é mais fácil de fazer isso, por exemplo, parques, eu acho que melhorou muito as PPPs de parques. Em São Paulo a gente tem, por exemplo, o caso do Ibirapuera, você tem métricas específicas da tonalidade das árvores para saber se as árvores estão sendo bem cuidadas, então você põe isso no contrato. No caso zoológicos, bichos, né? Característica do bicho, saúde dele, também põe no contrato. Então você já tem uma facilidade maior, principalmente porque são estruturas que muitas vezes se pagam. Né? Então a própria exploração do ativo público, nesse caso do parque, já remunera a empresa. Né? Agora, em casos que a remuneração ela é feita por parte do Estado, eu acho que ainda precisa avançar bastante em relação ao monitoramento e ao cumprimento disso. Tá? De toda forma, assim como você pode ter bons exemplos de PPP, você vai ter exemplos ruins. O que é preciso é entender quais são os condicionantes que a gente quer colocar. A gente não quer colocar barreira demais para as empresas entrarem nesse mercado, porque competição é bom, né? E você tem um potencial de ter bons serviços prestados a preços razoáveis, e também não quer pôr de menos porque é muito ruim quando você tem que refazer um projeto porque a empresa que ganhou ela não tinha condições de entregar os serviços públicos. Acho que a gente está num processo de aprendizado. Né? Em muitos setores, muitas secretarias ainda não têm estrutura de monitoramento disso. É preciso avançar, é preciso criar um corpo técnico que consiga monitorar os contratos, consiga observar. Quem vai validar, né, o verificador independente, também tem que ser alguém preparado, que dê detalhes nos relatórios. Tudo isso tem que ser cobrado, mas, de certa forma, é mais fácil, em teoria, você criar uma estrutura, um corpo técnico, burocrático, para monitorar projetos do que para executar. Né? Então, cabe aos estados, cabe aos municípios, ao governo federal, criar esse corpo de técnicos que vão saber monitorar e dizer exatamente o que deve ser feito. Conforme a gente está gerando mais projetos, a gente está acumulando mais conhecimento nesse sentido e acho que o futuro vai ser muito positivo. Qualquer problema que a PPP possa ter, também vai ter na administração direta. Qual seria a vantagem da administração direta? Né? Teoricamente, ela não visa lucro, então você não tem o lucro da empresa, você pode fazer teoricamente com custos mais baixos. Acontece que a dificuldade de se criar incentivos para o agente público executar da maneira mais eficiente o projeto, ela é muito menor. Né? Se a empresa, prestadora de serviço, não cumprir o contrato, ela não recebe, ou ela pode ter o contrato cancelado. Se o administrador público não entregar um bom serviço, vai acontecer o que com ele? Né? Então, incentivos são maiores para o setor privado. Mas não quer dizer que a gente não possa ter bons exemplos de administração pública de bens públicos. São vários. No setor educacional mesmo, temos muitos exemplos de boas secretarias que gerem bem as escolas. Né? Mas acho que tem muito espaço para avanço com a participação maior do setor privado. O que acho que ainda precisa, além dos indicadores, é avaliar impacto. Tá? A gente precisa aprender com as experiências. Cada experiência é diferente. As condições são muito diferentes. Uma PPP de presídio vai ser muito diferente de uma PPP de educação. E isso pode mudar conforme as regiões também. Então, precisamos avaliar essas políticas públicas, saber o que tem funcionado e o que não tem, para a gente conseguir aprimorar o desenho para o futuro. Meu nome é Renan Pieri, fico por aqui. O que você acha das PPPs? Deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.